Vamos nos colocar em pé, né? Às vezes tem alguém sonolento, né? Vem em reverência à palavra do Senhor. Marcos 5, 14 e 15 diz: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Oremos ao Senhor. Santo Deus e bendito Pai, nós continuamos, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai. Agora, diante da Tua palavra, ó Pai, lida aos nossos corações. Senhor, obrigado, Pai, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de sermos chamados Teus filhos, de podermos, ó Pai, experimentar, Pai, tão grande salvação que o Senhor tem operado através do Seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado, Pai, por esse tema, Senhor Deus, que nasceu no coração do Senhor. Missões. Obrigado, Pai, e que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a vivermos isto, proclamarmos isto, e a cada dia sermos instrumentos nas Tuas mãos. Muito obrigado. Fala, Pai, aos nossos corações, ó Pai, nesta manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, esta é mais uma das fantásticas histórias da Bíblia, né? Onde nós vemos uma alma perdida nos seus pecados, né? Dominada por Satanás. E esta alma, então, ela vai ter uma experiência de libertação e salvação, né? Com o Senhor Jesus Cristo. Um homem possesso de espírito imundo. Ninguém conseguia lidar com este homem. Era preso por cadeias, por algemas, e ele despedaçava. Mateus, nós vemos que onde ele passava, as pessoas fugiam dele. Ele causava medo, ele causava temor. Irmãos, nós estamos numa cidade onde, quando nós buscamos fazer a obra de Deus, estas coisas aparecem. Quando nós buscamos fazer a obra de Deus aqui, nós temos esses contatos com o sobrenatural. Eu tive, já no primeiro, segundo mês, quando nós chegamos aqui, uma pessoa chegou na igreja, né, quinta-feira, reunião de oração, pediu ajuda, alimentos, colocou outras necessidades. Nós chegamos na casa, morava vizinho da igreja na ocasião. Nós chegamos, fomos trabalhar. A hora que comecei a falar da Bíblia, né, usei o nome de Jesus, a questão de libertar-se do pecado. A senhora que estava na nossa frente, ela mudou o seu semblante. E ela estava conversando já naturalmente conosco, ela mudou o seu semblante e começou a falar e disse: quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu não te chamei aqui. De maneira brusca, a minha esposa estava mais próximo dela, né, foi a que mais sofreu ali o impacto, né? E então a hora que fiquei sem ação imediata, não sabia do que iríamos tratar aquilo, mas ali a pouco, né, recobramos, né, alguns segundos, levantei a mão, né, expulsamos ali, né, usei a autoridade do nome de Jesus. Ela pegou e saiu, fugiu para o quarto, e ali oramos, né, ali apenas com o esposo, né, nos consagramos ao Senhor, e Deus mandou o casal dentro da casa pastoral. Vizinhos, né? Tomaram uma decisão, e está meio longe o trabalho ainda, né? Ele está encarcerado, essa pessoa. De vez em quando nós conversamos, né? Está meio longe o trabalho, está um pouco distante, né? Mas foi plantada a semente, né? Coisas que nós experimentamos,
Ah, mas isso aí é só na palavra de Deus, isso aí é só nos tempos de Jesus. Não, hoje tem. E nós estamos em uma cidade onde é um dos menores índices, né, de evangélicos, menores índices de igrejas evangélicas. E foi uma das coisas que mais nos motivou a estarmos aqui, para fazermos missões aqui. E se nós estivermos preparados, Deus vai mandar pessoas para serem trabalhadas, para serem libertas, né? Para experimentarem essa tão grande salvação que este homem, ele experimentou. Irmãos, queremos tratar nesta manhã com os irmãos sobre o valor de uma alma. Valor de uma alma, é o que nós trataremos nesta manhã, né? Mas, onde está escrito, né, alma no texto? A Bíblia, ela considera cada ser humano não apenas possuindo uma alma, mas também como sendo uma alma. Gênesis 2,7 vai dizer: e formou o Senhor Deus do pó da terra o homem, né, e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2,7, né? O que é a alma? A alma é a parte não material, né, imortal do ser humano. Mateus 10:28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei também aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A alma, irmãos, é a sede da consciência própria. A alma é a sede da razão, né, dos sentimentos, das emoções. Gênesis capítulo 42:21 vai dizer assim: então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, se referindo a José, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Quando eles venderam a José, os seus irmãos venderam a José, né, para ser levado para o Egito. Irmãos, a alma, então, nós vemos que é ao centro das emoções, né? Ele estava em angústia de alma, né? Mas vejamos juntos, irmãos, no texto sagrado, né, de Marcos 5, a partir do 1, né, o valor de uma alma. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos ver que a alma é o que nós temos de mais precioso. Verso de número 11 a 13 vai dar a entender isto, né? Que é o que nós temos de mais precioso. Vejamos juntos, verso de 11 a 13 diz assim: ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Irmãos, qual é o valor de uma alma? A alma que nós temos de mais precioso. Quanto custa? Uma alma vale mais do que 2.000 porcos. Eu venho do Paraná. Um porco médio lá, né? Tinha algumas granjas, né, de porco lá, de suíno. Um porco médio lá é R$100. Multiplica isso por 2.000, perdão, né? Isso arroba, né? Vai, porco médio, R$700. Né? Multiplicando isso por 2.000, vão dar R$1.400,000. Se fosse nos dias de hoje. Mais ou menos aqui, esses porqueiros, esses donos, este fazendeiro, ele teve um prejuízo, se fosse hoje, de R$1.400,000. É o valor, podemos dizer, de uma alma? Não. Uma alma vale mais do que todos os porcos, né, do mundo. Mais que isso, Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele vai dizer em Mateus 16:26, ele vai dizer:
Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Nada ele pode dar, porque o que nós temos de mais precioso é a nossa alma. Nossa alma custou a vinda do Filho de Deus a esta terra. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua graça, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. João capítulo 1, verso 14. Mais que isso, a nossa alma custou o mais precioso do universo, que foi a vida do seu próprio Filho, vindo e se entregando pelos nossos pecados. Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, ele diz isso: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, o sacrifício de Jesus foi para a salvação de toda a alma que nele crê. A alma é algo muito precioso, que nós devemos valorizar a nossa, e nós vamos ver que nós devemos, mais à frente ainda nessa palavra, que nós devemos valorizar todas as almas. Em segundo lugar, irmãos, a alma não apenas é o que nós temos de mais precioso, mas também o homem, ele tem que estar pronto para perdê-la, o texto vai dizer, para salvá-la. Se ele não estiver pronto para perder a sua vida, a sua alma, ele também não pode salvá-la. Verso de número 16 e 17 diz assim: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram e rogaram-lhe que se retirasse do meio deles. Aqui está. As pessoas dessa localidade, dessa cidade, já tinham perdido os porcos. E agora eles não estavam mais dispostos a perder nada. Eles não queriam mais ter nenhum prejuízo pela presença do nosso Senhor Jesus ali com eles. Já haviam perdido 2.000 porcos. Então, o expulsaram do povoado. Entendemos o que, irmãos? Estes, à semelhança do jovem rico, preferiram mais os bens do que a Cristo, e não a Cristo. Estes mandaram o Salvador embora, preferindo os demônios agindo entre eles, do que ver um homem liberto das trevas, salvo por Jesus Cristo. Preferiram os bens, preferiram o conforto, preferiram a estabilidade, do que olhar para aquela alma, ou pelas suas próprias almas que estavam perecendo. Eles rejeitaram o Salvador das suas almas. Jesus diz: quem achar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por amor de mim, achá-la. Mateus capítulo 10, verso 39, ele diz. Irmãos, quem não morre para este mundo, diz a Bíblia, este não pode nascer para Deus. O texto de João 12, 24 diz isto. Jesus diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem perde a sua vida, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. João capítulo 12, 24 a 26.
E aí nós vemos um outro texto de João 3,3, conhecido, que Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você tem muita religiosidade, Jesus fala para Nicodemos, mas você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Verso de número 5, isso ele fala no verso 13, e no verso 5 ele repete dizendo, porque ele não entendeu nada esta palavra. Como nascer de novo? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E então Jesus, com toda a paciência, diz, João 3, verso 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 3, ele fala que quem não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus. E verso 5 do capítulo 3 de João, ele diz que quem não nascer de novo não vai poder entrar, habitar aos céus. É necessário, morrer para o desejo. É necessário mortificar a nossa vontade, para que então seja formada uma nova vida no coração do ser humano. E foi isso que aconteceu com este homem. Ele foi liberto, não apenas dos demônios, mas ele foi liberto dos seus pecados, que é pior. Os demônios poderiam subjugá-lo enquanto nesta vida, enquanto ele tivesse fôlego de vida, mas os seus pecados o levariam a um afastamento eterno de Deus, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Muitos são libertos dos seus pecados, não sei se os irmãos sabem, mas nem todos, muitos são libertos dos demônios, das possessões, mas nem todos são libertos dos seus pecados. Nem todos se entregam ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não morrem para si mesmos. Quem trabalha com terra sabe, se tiver uma semente de milho, de abóbora na mão, se você tirar ali da fruta, do legume, e plantar na terra, ela jamais vai germinar. Por isso é colocada no sol para secar. E esse secar simboliza a morte daquela semente. E então, quando ela morre, ela é colocada, ela é plantada, e então ela pode germinar, ela pode dar frutos. Assim Jesus também coloca essa aplicação na vida do ser humano. Aquele que não morreu para o seu desejo, não morreu para a sua vida, não pode nascer para Deus. Nasceu, se arrependeu dos pecados, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Agora, 2 Coríntios capítulo 5, 17, vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Irmãos, quem não desiste da sua vida para seguir uma outra vida de submissão ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, não pode salvar a sua alma. Graças a Deus que este homem teve a sua alma salva. E a tua? Como está? Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Por isso, se é o teu caso, desista da sua vida hoje para seguir a vida que Deus tem preparado para nós, não apenas aqui. Porque a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas os céus não, Mas a minha palavra é para sempre. Se tiver alguém entre nós que ainda não tomou essa decisão, que ainda não entendeu que a sua alma é eterna, e que é o bem mais precioso que o indivíduo tem, mas ainda não fez uma entrega a Cristo, nos procure após o culto, nós queremos ajudar, pastor, Wesley também estará pronto para nós te ajudarmos,
não saia por estas portas sem ter essa certeza de que a sua alma está garantida para entrar nos céus. Mas, irmãos, aquele que tem salvo a sua alma, agora, em terceiro lugar, nós vamos ver no texto que este agora, a prova, uma das provas que ele realmente tem salvo a sua alma, é que ele valoriza a alma dos outros. Agora, ele é um missionário. O pregador, ele diz, do passado, Spurgeon vai dizer assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Palavras dele. Então, agora este homem, antes possesso de espírito imundo, agora liberto dos demônios, agora salvo por Cristo, olha a prova, agora ele queria pregar esta tão grande salvação aos outros. Verso 18 a 20, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Pronto, fui liberto. Jesus estava indo, ele já estava colocando o pé no barco, já estava indo. Jesus, opa, a impressão que, em outros textos que falam sobre essa mesma história, dava a impressão que Jesus, opa, pera, onde você vai? Onde você vai? Você vai me servir, mas é começando pela tua casa. Você vai me servir, mas é começando pelos teus. Vai, anuncia, as pessoas te conhecem até agora como endemoniado, como aquele que estava dominado por Satanás. Agora as pessoas vão te conhecer, esses que te conheciam, como dominado pelo mal, agora vão te conhecer como dominado pelo Espírito Santo. E não permitiu, e o enviou como missionário, e o enviou como servo de Deus. Mas Jesus não me enviou como missionário. Atos 1:8 diz que todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que é salvo, quem não é salvo não tem o Espírito Santo de Deus, ele recebe o Espírito Santo de Deus para ser missionário. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mas o novo convertido agora, ele tem um forte desejo de falar de Jesus para os outros. Ele quer falar, compartilhar, testemunhar da experiência agora que ele teve com Jesus. Agora essa pessoa está cheia de Deus e quer passar Deus para as pessoas. Porque a palavra de Deus vai dizer em Lucas 6,45, a boca fala do que está cheio o coração. Quem está cheio de qualquer outra coisa, de internet, de televisão, de conversas, apenas dos negócios desta vida, é o que a sua boca vai falar. Mas aquele que está cheio de Deus, é disso que ele vai falar. Jesus, então, ele repreende os que também abandonam este primeiro amor. Porque no momento em que nós nos convertemos verdadeiramente, é o principal momento de se testemunhar, porque as pessoas estão nos perguntando o que aconteceu com você, o que houve com você. É o momento, então, de nós proclamarmos. Só que o Senhor Jesus diz em Apocalipse para uma igreja, Apocalipse 2,4, ele fala: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Porque tantos e tantos, muitos, abandonam este desejo, este fervor,
de testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo, da tão grande salvação que tem atingido as nossas almas. Somos libertos, irmãos, por Jesus, com a finalidade de libertar outros do poder das trevas. Comprovemos isso, irmãos, se você tiver a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, nós leremos o verso Colossenses 1, 13 e depois do 26 a 28. Colossenses 1, 13 e versículo 26 a 28. Nós vamos por etapas aqui. Primeiro 13, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeiro lugar. Primeiro lugar, nós somos tirados do poder das trevas, né? Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus, reino de Cristo. Esta é a experiência da salvação, né? Do agir de Deus sobre nós. Quando arrependido dos pecados, nós cremos e nos entregamos a Jesus. O verso 26 vai dizer que é o mistério que estava escondido, né, de nós. Estava escondido, olha o verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério foi revelado a nós. Este mistério que era para os judeus. Era um mistério, né, do Velho Testamento, né? Cristo em vós. Falava sobre o Messias, mas então Jesus mandou o Messias. Deus mandou o Messias, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, mas, né, o judeu não aceitou, né? Verso 28 vai dizer que este mistério revelado é agora para nós que estava oculto, é para nós proclamarmos este mistério. Verso 28 diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que o apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Este mistério não é para ser guardado, não é uma novidade que é para ser escondida. Agora, né, que chegou até nós devemos advertir a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para com a finalidade de apresentarmos os homens diante de Deus. E aí nós vamos porque Jesus diz em Mateus 16, que diz, né, se referindo a Pedro e extensivamente à igreja, tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Esta é a nossa responsabilidade agora, ligarmos, né, as pessoas através da pregação do Evangelho, ligarmos ao Senhor Jesus Cristo, extensivamente ligarmos à igreja do Senhor. Existe um equívoco muito grande em as pessoas acharem, não, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio na palavra, mas eu não creio que eu preciso do corpo de Cristo. E as pessoas hoje estão cultuando, muitos cultuando nas suas casas, de maneira, né, equivocada, achando que estão a caminho dos céus, pois é impossível você querer, né, seguir o Cristo, a caminho dos céus, mas rejeitar o corpo de Cristo, que é a igreja, onde Paulo diz aos Coríntios, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, ele vai dizer, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes animemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, já viu esse dia em que letra que está? Letra maiúscula, o dia, né? No meio da frase.
se referindo à volta do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aquele que tem salvo agora a sua alma, agora ele valoriza a alma dos outros. A prova que ele tem salvo a sua alma. E Jesus diz que o nosso trabalho começa, pela vizinhança, se estende até os confins da terra. Começa na sua casa e se estende até os confins da terra. E o ex-endemoniado, irmãos, ele queria então ir com Jesus. Verso 19, do capítulo 5 de Marcos. Ele queria ir. Jesus, porém, verso 19, diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Irmãos, ser uma testemunha, como nós vimos em Atos 1:8, que nós recebemos poder de descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas, ser uma testemunha, e isso é tão importante, que estas foram uma das últimas palavras de Jesus aqui na terra, antes de ser assunto aos céus. Verso 9 de Atos capítulo 1. Atos capítulo 8 vai dizer que sobre o testemunhar, que nós recebemos o Espírito Santo para isto. Sereis minhas testemunhas. Aí o verso de número 9 diz assim, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Logo, que Jesus então, ele dá autoridade à igreja, que iria receber o Espírito Santo para ser testemunha. Ele deu esta ordem, e ele foi assunto aos céus. Irmãos, Jesus está dizendo que aqui, que aos seus discípulos, que iria ao céu, mas deixa a principal ordem: salve outras almas. Ele iria aos céus, mas ele deixa essa ordem: levem outros a me conhecerem. Você tem cumprido esta ordem? Pois aquele, irmãos, que tem salvo a sua alma, agora ele valoriza a alma alheia. Ele valoriza a alma dos outros. Whitefield disse: se não queres dar-me alma, retire a minha vida. Tamanha era a sede que ele tinha pelas almas. Mas, no Atos capítulo 1, verso 10 e 11, Jesus diz que ele voltará a este mundo. Nós vemos aqui através dos anjos, falando, e então ele verá se nós estamos cumprindo esta ordem ou não. Olha, Atos 1, capítulo 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Bom, Jesus, então ele subiu após esta ordem de ser testemunha, de conduzir outras almas a Cristo. E o texto termina dizendo que ele voltará para ver se nós cumprimos isso. E daí Apocalipse capítulo 22, 12, ele vai dizer que não demora. E eis que venho sem demora. Comigo trago o meu galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como obras, pastor? Sim, a salvação, ela não nos custa nada. Custou tudo para o Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz Paulo aos Efésios. Mas agora, como será a tua vida nos céus? Que nós não sabemos como é esse galardão. Muitos entendem, interpretam de uma forma, nós entendemos que vai, a maioria entende que vai ser diferente de acordo com o galardão, lá na eternidade.
um professor no seminário que ele falava assim, olha, como eu não evangelizo, né, aqui eu vivo no seminário, né, eu moro aqui, eu prego, eu anuncio, eu sou professor, mas não estou ganhando alma, acho que eu vou chegar no céu, vou ganhar um banquinho. Vou ganhar um banquinho, ele brincava, né? Mas não sabemos ao certo como é. O fato é que a salvação é pela graça mediante a fé, mas o nosso galardão é mediante as obras, é mediante a obediência, é mediante o se encher de Deus e falar de Deus. Como você quer que seja a tua eternidade? Aqui nós trabalhamos para melhorar, nós nos esforçamos para dar um conforto para a nossa família. Como você quer que seja a tua eternidade? Porque tudo isso vai passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Como você quer que seja a tua eternidade? Vai depender do seu trabalho, do seu esforço aqui como servo do Senhor. Irmão, se você estiver cumprindo essa ordem do Senhor, de ser testemunha, né, de fazer outras almas, então você pode dizer com todo fôlego a última oração da Bíblia, ora vem Senhor Jesus. Caso contrário, Pedro vai dizer que muitos chegarão naquele dia e se afastarão envergonhados na sua vinda. Por quê? Porque não vão ter nada para apresentar ao Senhor. Vão estar de mãos, né, vazias, com respeito, né, ao seu trabalho cristão. Eis que venho sem demora. O Senhor está vindo. E Ele vai nos levar, mas Ele também vai nos recompensar. Como será a tua recompensa? Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra, Pai, ela foi pregada, Senhor Deus, nesta manhã. E nós entendemos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos chamado com um objetivo. O Senhor tem nos salvado e o Senhor quer, ó Pai, que nós estejamos, Senhor Deus, na Tua presença, valorizando, Senhor Deus, as outras almas que custaram tão caro, Senhor Deus. Custou o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada uma delas. Obrigado, Pai, por tamanho amor. Ajuda-nos, queremos ser obedientes à Tua voz. Pai, se alguém entre nós, ó Pai, que ainda não sabe o destino da sua alma, não sabe, Senhor Deus, para onde vai, que nesta manhã, Senhor Deus, seja o dia da salvação, o momento da salvação. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Abençoa, Senhor Deus, que essas pessoas possam se manifestar e possam declarar que neste dia, nesta manhã, têm recebido essa tão grande salvação, operada a partir da cruz, lá no Calvário. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Wesley, obrigado pela sua família, obrigado por esse privilégio, Pai, que o Senhor nos dá de estarmos nesta manhã, falando da Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua igreja, Senhor Deus, reunida, fundamentada, Senhor Deus, nesta localidade de bairro Tristeza. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, estes queridos irmãos, que a cada dia eles possam estar na Tua presença, Senhor, e fazendo a Tua vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém.